Pessoal, como eu havia dito, então, o nosso bate-papo hoje é com a doutora Rose Gobo. A doutora Rose Gobo, ela é pediatra e é nutróloga. E ela vai nos dar algumas dicas aí de como não ficar gordinho assim. Doutora Rose, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para o bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder divulgar um pouquinho e falar um pouco sobre saúde. Isso. Eu acho que é isso que é importante, não de doença. O gordinho, ele pode ter saúde também, não é porque é gordinho sem saúde. É difícil um gordinho com saúde. A gente tenta, né, Mário? Você faz a sua parte, né? Agora, se o paciente segue, outro esquema. Rose, primeiro, nutróloga e nutricionista, qual a diferença? O nutrólogo, ele faz graduação em medicina e a especialização em nutrologia. E aí o médico nutrólogo, ele pode tratar, identificar, fazer prevenção das doenças relacionadas à nutrição, aos nutrientes, seja pela falta, seja pelo excesso, seja pelo uso inadequado, tá? Então é uma área bem ampla, complementa várias áreas da medicina, tá? Porque a gente pode trabalhar em conjunto com cardio, endócrino, clínico geral, cirurgias, a cirurgia bariátrica, e também com a parte de prevenção, de saúde mesmo, né? Que eu acho que é o grande foco que a gente tem que olhar aí, a nutrição, como uma prevenção mesmo, e olhar lá na frente o que a gente vai ter de resultado do que a gente está fazendo hoje. A nutricionista seria um apoio ao nutrólogo ou não? Não tem nada a ver? O nutricionista, ele faz graduação em nutrição. É uma outra graduação, é uma outra faculdade. Tá? Então, são faculdades diferentes, são focos diferentes. O nutricionista tem um olhar muito mais sensível para a parte alimentar. Ele faz planos alimentares, ele pode orientar também, às vezes, suplementações, mas é um foco diferente, porque é diferente da formação do médico, né? E são áreas que se complementam. O nutrólogo pode trabalhar com o nutricionista, porque são áreas bem afins, com focos diferentes. A gente tem um olhar mais específico e mais técnico em relação à medicina. Sim. O nutricionista é mais com o alimento, tá? Embora, assim, atualmente as coisas estão muito juntas, muito entrelaçadas. A nutrição funcional está crescendo muito junto com a medicina preventiva, a medicina integrativa, né, que são áreas bem novas aí na saúde. Independente de tomar remédio ou não tomar remédio, atividade física é uma das coisas mais importantes. Atividade física é uma coisa importantíssima. Né? E remédio, falando em remédio, remédio é da área médica. Sim, que medicação é um nutrólogo. É da área médica. Os nutricionistas, eles podem passar fórmulas de suplementação nutricional, mas o medicamento é o nutrólogo. É competência da medicina, do médico. Pelo menos o leigo, né, tem dito assim. Até esses dias eu estava conversando, achei com uma senhora, né? Foi uma senhora. Falei assim, dona fulana, parece que não morria tanta gente de câncer, assim, uma senhorinha. Ela falou assim para mim, falou assim, Wagner, é que hoje a gente come muita porcariada. Sabe a resposta. Por isso que eu sempre falo, as pessoas mais velhas têm sábias respostas, né? Não tem o conhecimento técnico, sim, mas tem a sabedoria. Sim, e eu até brinco no consultório, tem uma frase que a gente escuta muito em cursos aí, né, de nutrição, da nutro ou da nutrição, nutricionistas, né? Não coma nada que a sua avó não comeria. Porque a hora que a gente vai ver rótulos dos alimentos industrializados, tem nomes ali que a gente não sabe o que é, não sabe nem do que se trata. Então, quanto mais ingredientes diferentes que você não sabe nem identificar o que é, mais química tem, mais conservantes, mais acidulantes e mais complicação para a gente. Pois, e nesse mundo corrido que nós vivemos, não é? Eu vivo, você vive, sim, todo mundo vive. Todos. Dificulta um pouco para a gente comer certo, vamos falar assim? Dificulta, mas eu acho que assim... É possível? É possível, muito possível, né? Desde que você faça você se programe, eu acho que tem que se programar. E também criar prioridades na sua vida, né? Ah, sim. Eu acho que é super importante isso, você ter prioridades.
né? E se você se propõe a ter saúde, vai ter que repensar a alimentação, a qualidade do que você está ingerindo, a qualidade do que você dá para o seu filho. Porque assim, a minha formação é de pediatria. Eu sou pediatra, com formação em gastroenterologia pediátrica, e fui fazer nutrologia em 2011, tirei o título em 2012, para complementar aquilo que eu sempre acreditei, que era a prevenção, uma medicina mais preventiva, não curativa, né? E desde então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais você vê que a gente está fazendo tudo errado. Né? Porque assim, quando você pensa em saúde, não é a ausência da doença. A saúde é você se sentir bem, você estar disposto, você conseguir fazer seus projetos, ter tempo para o seu filho, dormir bem, Exato. ter tempo para a família, trabalhar com alegria, você descobrir para que você veio aqui nesse mundo, né? O seu objetivo. Então, acho que saúde engloba tudo isso. É muito mais amplo do que não ter doença. Doença é um aspecto. Sim. Né? E assim, a gente está adoecendo muito cedo. Eu vejo na pediatria, os pacientes que eu atendo, eles estão tendo doenças de adulto na infância. A obesidade, com todos legal, os problemas. Tem esse parâmetro, né? Sim, né? Muito legal. É muito interessante. Né? E as crianças estão tendo problemas que eu não via quando eu me formei, quando eu fiz a residência em pediatria. De 10 anos para cá, a saúde das crianças vem deteriorando. Nossa, olha que chegar a adulto. Exatamente. E essa geração que está vindo, ela é programada geneticamente, com toda a tecnologia que a gente tem, para viver 100 anos. Sim. Só que se a coisa continuar do jeito que está indo, essa geração vai ser doente muito cedo. Não vai chegar naquilo que está programado. Né? Eu tenho vários pacientes com dislipidemia, que é alteração de colesterol, de triglicéridos, e que daqui a 10 anos vão ser hipertensos, podem ter doenças cardiovasculares importantes, infartar, derrame, porque o AVC não acontece de repente. Ele tem toda uma história anterior. Você não... tive um AVC hoje. Eu não tive AVC hoje. Eu estive mal há 10, 15 anos atrás e venho acumulando problemas e não fui resolvendo em termos de alimentação, hábitos, né? Que até é uma área que está crescendo muito, que é a epigenética. O que é isso? A epigenética são todos os fatores de hábitos, fatores ambientais, os hábitos que a gente tem que influenciam na nossa genética. Eu posso ter uma predisposição à hipertensão, por exemplo, mas eu posso nunca vir a ter hipertensão, ou diabetes, ou qualquer doença crônica não transmissível, desde que eu cuide desde a gestação ou pré-concepção para não desenvolver isso lá na frente. Mas isso aí é cultural também, né, Rose? Então nós tivemos, por exemplo, você tem essa visão com a sua filha, Sim. Que é a mais conhecida do mundo, porque toda hora o Paulo coloca lá no Instagram. Nem me fale. No Face, em tudo. Face, tudo. Meu Deus do céu. Todo mundo sabe dela. Eu acabo sabendo. Sua mãe. Exatamente. Tem coisas que eu nem vejo. Ali, tudo bem, você tem o conhecimento, isso, aquilo. Mas há necessidade de uma maior divulgação disso Sim. para o futuro? Sim, com certeza. É que assim, a indústria é massacrante. A propaganda em cima do produto é muito grande. Sim. E envolve milhões e milhões e milhões de remédios também, né? Então, é a indústria da doença. É verdade. Não é nem do remédio, é da doença. E aí, aos poucos, eu acho que a coisa tem mudado. Eu tenho ido em alguns congressos, cursos, feito algumas coisas que ainda consigo fazer, porque a pequena está ainda pequenininha, mas eu vejo a quantidade de profissionais de saúde mudando esse olhar. Que não é o olhar da doença, é o olhar para a saúde, para o indivíduo como um todo, e não só o problema no dedo, né? A especialização da especialização. É olhar como um todo, né? Que eu acho que é muito importante. Porque às vezes você tem uma enxaqueca, mas ele tem vários problemas, inclusive nutricionais. Exato.
que passa, eu falei da enxaqueca, porque tem fatores nutricionais, fatores de hábitos, enfim, né? E tudo se complementa. Se você for olhar a enxaqueca como a dor de cabeça, você vai passar o remédio e pronto. Você não vai na causa, né? E aí, eu acho que essa coisa tem que mudar, porque quem quer ter um filho tem que se programar antes. Não é só programar a gestação, mas programar metabolicamente, que é o que a gente, assim, tem visto, algumas mídias já estão divulgando isso, que são os primeiros 1000 dias, e em alguns estudos a gente já está vendo os primeiros 1100 dias, que é a programação metabólica da gente, que é feita anterior à gestação. Olha, interessante. É bem interessante isso. E que tudo que você faz nesse período, que é uma janela de oportunidades, você tem repercussão na geração seguinte sua e na outra, que é do seu neto. Olha. É muito interessante isso. E, assim, o que é mais recomendado atualmente? Que 3 meses antes da gestação, os pais, não é só a mãe, que antes a gente tinha essa coisa, é só a mãe que tem que se cuidar. O pai não precisa, né? 3 meses antes já tenha esse olhar de cuidado para que o casal, né, esteja no ápice da saúde geral, na saúde metabólica, para você passar geneticamente as predisposições melhores aí, entendeu? E aí depende muito de hábitos. Sim, sim. Porque a genética é responsável por 20% do que a gente desenvolve lá na frente. Os outros 80% são os nossos hábitos. E é uma coisa que não tinha, essa visão é diferente. A gente, eu vou ter câncer, Exatamente. Pronto, estou ali, já está pronto e... Vamos aproveitar. Exatamente. Ou então, meu pai é hipertenso, meu avô era hipertenso, infartou, morreu disso, tá? Vou ter também e acabou. Isso mudou, não existe isso. Você pode ter todo esse terreno de predisposição e não desenvolver nada disso na sua vida, dependendo dos hábitos que você tem. E aí, hábitos, que é o que eu estava falando anteriormente, até antes da gestação da mãe aí, né, esperando esse bebê. O que o casal tem de melhor ou de pior, em termos de saúde, vai passar. Interessante. Em termos de genética e de predisposições. Por exemplo, falar uma coisa mais prática aí, porque a gente está falando de genética, mas não é só a genética. Vamos supor que o casal seja obeso, que é uma coisa muito comum atualmente, né? Tanto o pai quanto a mãe estão... O organismo é um organismo inflamado, no geral. A obesidade é um processo inflamatório crônico e que faz com que você tenha várias alterações metabólicas e alteram expressões de genes. E a hora que esse bebê é gerado, toda essa inflamação vai. Então, intraútero, ele já está num ambiente inflamatório. Então, é um bebê que corre o risco de muito cedo desenvolver obesidades, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer que está relacionado, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado. Porque a gente pode mudar o futuro das nossas gerações e da geração seguinte aos dos nossos filhos, os netos, bisnetos. Então, assim, eu acho que está nas nossas mãos. E divulgar mais isso, eu acho que é importante. É muito pouco divulgado. Muito pouco divulgado. Então, eu realmente agradeço a oportunidade de estar aqui e contribuir um pouquinho. Isso é legal. Né? No próximo bloco, nós continuaremos conversando com a doutora Rose esses assuntos aí muito interessantes.